Mas para falar dos crimes do Supremo Tribunal Federal, nós precisamos ouvir os ministros do Supremo Tribunal Federal falando sobre os crimes que eles cometeram e cometerão no Supremo Tribunal Federal. Mas o mais interessante de tudo isso é ouvir o Toffoli, né, julgando a lei que estabelece o Marco Civil da Internet. Com vocês. Quem reproduz essas informações todas é o robô. Nós estamos tratando de liberdade de expressão de pessoas, quando, na verdade, no fundo, o grande protagonista dessa circulação de todas essas informações, ou falsas, ou verdadeiras, ou dirigidas para as bolhas que eles próprios criam, é a inteligência artificial. A culpa é do robô. A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão invisível do mercado. Mas existe a mão invisível da inteligência. Tem que regular as máquinas. A mão é invisível, mas o cérebro é visível. E os lucros mais ainda. São as maiores empresas do mundo. É a teoria do risco, na verdade. Né? A lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco para as ferrovias. E o que era a ferrovia? Se não uma via de comunicação. Como é que você ia colocar um vigia em cada trecho de trilho, de 1,5 metro, 2, o batente, eu não sei quantos metros tem, mas em torno de 2, para quem já viajou de trem, a cada segundo são 3, 4 barulhos que você escuta, não é, professor Paulo? Os trens de Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia, cantadas em músicas de Brant, letras. Quanta profundidade, quanta intelectualidade. Karina Michelin, onde estão os vigias das linhas de trem que correspondem à internet global e mundial e galáctica e do universo? Onde estão os vigias, Karina? Que o Toffoli quer colocar, o Fux também, eles estão loucos para colocar vigia no trilho de trem. Eles estão fazendo um contorcionismo, olha, quase desesperado e completamente insano para defender aquilo que não é liberdade de expressão. E eles estão condenando pessoas a expor qualquer... É censura. Qualquer dispositivo que você use para controle, que é o que eles estão fazendo, colocando até mesmo algumas leis ali dentro, que, na verdade, repito, não era o dever de casa da Suprema Corte estar decidindo o futuro das nossas liberdades de expressão. Isso cabe ao parlamento, isso cabe ao povo decidir. E é aí que entra o problema aqui, porque quando eles estão colocando dispositivos de lei ali dentro desse emaranhado de coisas alucinógenas que eles estão fazendo, eles estão usando leis que foram implementadas dentro da União Europeia, mas leis completamente descontextualizadas, que não refletem aquilo que de fato é. Entende? Então, eles estão adaptando esse tipo de leis dentro do território brasileiro, que são completamente cerceadoras de liberdade total e absoluta. Quando você quer decidir o que um internauta fala ou não, isso sempre, volto a dizer, isso sempre para motivação política. Não é aqui a questão do quanto ganham as plataformas digitais, as big techs que ganham em cima das notícias, e as notícias falsas e descontextualizadas. Eles que vão definir o que é descontextualizado, eles que vão definir o que é fake news, se nós sabemos hoje em dia que as maiores fake news que foram consideradas fake news se revelaram verdades, né? Através da onde? Através das redes sociais. Através das redes sociais, que é hoje a maior praça pública do mundo. E quando você remove o direito do cidadão de se expressar nessas praças públicas do mundo, que é a rede social, impondo a eles limites e cerceamento de pensamento, opinião, isso nada mais é que um regime totalitário autoritário que está travando uma batalha, um braço de ferro entre as big techs que estão ocupando o lugar do Estado, porque ali eles não têm o poder de ter a editoria, se bem que nós vimos isso que aconteceu durante a pandemia, em conluio com o grupo Meta, que na época nem era Meta, era ainda Facebook, depois Mark Zuckerberg teve que mudar o nome
Facebook porque ele ia receber uma enxurrada de processos. Então, ele desfez a empresa Facebook e criou a Meta para nenhum tipo de problema ali para responder processos. Ou seja, cancelamos o Facebook, começamos uma nova era com uma nova empresa. E através dos e-mails vazados de Anthony Fauci, mostrava legitimamente essa ligação com as Big Techs e os governos. Agora, o governo americano deu diretrizes a essas plataformas digitais para que censurassem notícias que eram verdadeiras e considerassem falsas. Consideravam essas notícias que eram em um momento de guerra, que a gente sempre fala, em um momento de guerra e um momento de pandemia, o verdadeiro negacionista é aquele que omite a verdadeira informação, para motivos até mesmo de sobrevivência. E foi isso que eles fizeram. Eles omitiram, eles esconderam as verdadeiras informações da população mundial. Então, aqui agora, nós temos um regime brasileiro que, através de uma Suprema Corte, que está atuando de forma muito questionável, aqui para ser muito educada nesse sentido da palavra, para manipular, distorcer e fazer esse contorcionismo, que é o que vai passar, porque eles já estão escrevendo teses mirabolantes, gigantescas, com não sei quantas mil páginas, para legitimar aquilo que é ilegal, aquilo que é um ataque direto contra o Estado Democrático de Direito. Isso sim é um ataque direto contra o Estado Democrático de Direito que nós estamos avaliando hoje. E aqui, repito, hoje esses jornais que apoiam essas atitudes de Dias Toffoli, de Fux, de Moraes e de todos esses ministros da Suprema Corte que estão colocando goela abaixo da população dispositivos de controle que virá deles, eles manipularão toda a massa. Isso, essas pessoas que pensam que vão ser imunes a esse sistema se enganam, porque logo mais, e não vai demorar muito, serão eles. E aqui outra coisa, uma sociedade que e aqui abre um outro precedente perigosíssimo dentro das redes sociais através dessas leis que eles querem colocar, que é o seguinte: qualquer pessoa que se senta ofendido vai poder denunciar e vai ter o conteúdo removido. Só que isso, mais uma vez, nós não teremos o debate total e verdadeiro do que é realmente a nossa dialética para evoluir a humanidade. Isso vai ser uma involução terrível para a civilização, que vai cercear direitos que a população e cada indivíduo possui desde o seu nascimento, que é o pensamento, que é a palavra. Mas aqui a gente está voltando de novo na época pior da humanidade, que é a gente voltar no tempo medieval, que é mais ou menos isso que nós estamos fazendo, mas com um toque aí de modernismo. Então, é completamente insano o que nós estamos assistindo hoje através da Suprema Corte brasileira. Perfeito, Karina, perfeito. Antes de ouvir o Gustavo e o Adrilles sobre os absurdos que, assim, parece um esquete de comédia, né? Parece que todo mundo virou Dilma, assim, é um negócio incrível. Parece que o Dilmês foi incorporado, né? Ficou um negócio, assim, de outro mundo. Vamos lá, eu queria ainda ouvir o Gustavo e o Adrilles sobre essa bomba nuclear que até a Folha, né? Até a Patrícia Campos Melo. Lembram da Patrícia Campos Melo? Olha aqui a matéria dela na Folha. Saca só. Voto de Toffoli sobre internet é visto como bomba nuclear por advogados, empresas e governo. Tese permitiria a qualquer um ser indenizado por rede sem notificação extrajudicial, o que não existe em nenhuma grande democracia. Grande democracia, hein, Gustavão? Democracia pujante, né? Mas é isso, vibrante, vibrante, alvissareira. Primeiro, assim, falando sobre os votos deles lá, é impressionante, né? Como tu tinha dito lá no início, né? Saúde. Como tu tinha dito lá no início, né, Marco? A ignorância deles, não só o mau-caratismo, não só a maldade, não só a tirania, mas eles são burros pra caramba, né? Os caras não conseguem juntar uma frase com outra, aí começa a falar de robô e música e trem, misturam tudo para, como disse a Karina, desesperadamente tentar justificar o injustificável.
Eles querem promover a censura, mas eles querem dar um verniz de democracia nisso. É óbvio que não existe como tu querer ser um censor, que promover algo que não existe em lugar nenhum do mundo. Eles querem fazer aqui no Brasil isso, né? Querem fazer o Brasil de um grande laboratório, de uma experiência social de censura, simples assim. E essa coisa de botar o vigia é que a gente fala muito nisso, chegou a banalizar já, mas o 1984 deveria ser leitura obrigatória. A gente está vivendo isso na prática, assim, né? Aliás, eles foram até além da ficção, né? Eles foram muito além, eles estão extrapolando os limites da ficção e estão tentando impor aqui no Brasil uma censura prévia de absolutamente tudo. É óbvio que ela só vai valer para um lado, e é óbvio que isso está sendo discutido agora, porque a gente está às vésperas de uma nova eleição. Esses 2 anos do governo Lula passaram em branco, né? Tirando todo de ruim que eles fizeram, nada de bom foi feito. E uma das grandes preocupações, isso vem sendo discutido, teve um congresso grande do PT agora nesse final de semana, a grande preocupação deles é a comunicação. E eles já vêm dando sinais disso. Olha, a própria Gleisi já falou, enquanto a gente não regular, que eles não falam censurar, óbvio, né? Enquanto a gente não regular as redes sociais, a gente vai continuar apanhando, porque não adianta comprar a Globo, e eles compraram, não adianta comprar os outros veículos de imprensa e eles têm comprado, porque as redes sociais ainda são livres. Então eles precisam acabar com essa liberdade, obviamente, dando um ar de democracia. Aí, pegando, para encerrar, um outro autor, o Aldous Huxley, que falava, a ditadura perfeita terá ares de democracia. É isso que eles estão tentando fazer aqui no Brasil, mas fica difícil com esse bando de burro no STF. A ditadura perfeita terá ares de embriaguez, Adrilles Jorge. Parece que os caras tinham tomado muita droga, uma mistura de bala com, sei lá, com maconha estragada. Eles fumaram maconha estragada, Adrilles. Maconha estragada do mal. O que você acha disso? Você tá mudo, peraí. Então me tira do mudo. A estupidez é a mãe de toda e qualquer tirania. Qualquer ditador vai entabular um discurso escalafobético, sem pé nem cabeça, para manter a sua tirania. O mais simples de todos. Vou te oferecer segurança em nome de um pouco de liberdade que vou te tirar, né? A segurança de um país melhor, mais calmo, sem ofensa, sem desaforo, sem contradição. Olha, a liberdade pressupõe tudo isso. A liberdade pressupõe ofensa, desaforo, contradição, como mostra, inclusive, esse programa aqui, que é um programa de uma direita liberal que tem divergências entre si, não é? Mas ninguém está querendo prender os outros por uma opinião que, eventualmente, seja dissonante ou seja criminosa, pelo menos por enquanto. Não é? Eventualmente, quando você tem uma opinião dissonante, você respeita. Quando você tem uma opinião criminosa, você investiga. Quando você tem uma ação criminosa, você prende a pessoa. Agora, o que esses ministros, com essas metáforas obtusas, com esse tipo de alegorias completamente sem nexo, sem saberem do que estão falando, ou capciosamente sabendo do que estão falando, e criando termos completamente estapafúrdios, situações, circunstâncias, teorias completamente estapafúrdias, o que eles estão querendo, de fato, é regular as redes sociais, que é o maior palco virtual da história da humanidade em relação à liberdade. Pela primeira vez, um homem comum fala por si mesmo. Com todos os seus preconceitos, ou brilhantismos, ou aspirações, ele fala por si mesmo, sem a necessidade de um juiz, de um jornalista, de uma liderança política. Ele fala aquilo que ele quer, no momento em que ele quer. Democracia liberal, mundial, quem proporcionou pela primeira vez no mundo, no Brasil e no mundo, foram as redes sociais. Então, eles querem limitar a voz do povo, usando artifícios como interesses econômicos de grupos econômicos, falando de inteligência artificial para regular robô, usando completas teorias absurdas para perseguir, massacrar, censurar. No caso do Brasil, já há essa perseguição, já há essa censura, eles querem simplesmente normalizar, burocratizar essa censura. O discurso do Toffoli, o discurso do Peruquinha aí, que eu esqueço o nome, que usa peruca aí, ele vai exatamente na mesma mão do discurso de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fala o quê? Tem uma conspiração global para acabar com as soberanias e democracias nacionais como a do Brasil. Quem fala a mesma coisa? O próprio Barroso tem uma conspiração global para acabar com a democracia do Brasil. Então a gente tem que prender o Daniel Silveira pelas ofensas que ele fez, tem que prender o Felipe Martins pela viagem que ele nunca fez, pelo golpe que ele nunca deu, e a gente tem que regular a internet para que em 26 tenha uma eleição que privilegie o PT, que eles já elegeram em 2022.